Então nós vamos orar no final. E nós vamos passar direto para a palavra de Deus agora. Antes eu quero agradecer mais uma vez a vida da irmã Derli, que está conosco hoje. Estávamos com saudade já, viu, querido? Você é muito amada aqui, viu? Tá? Muito feliz que você está aqui com a gente hoje, né? Agradecer a Lauriane, que está conosco, o Tiago, são de casa, né? A Elisiane e o Adilson. Então, meio de férias de vez em quando, por causa das crianças, né? Um vem, outro não pode vir. E hoje então, graças a Deus, bênção demais ter vocês aqui. E você que está em casa aí, né? Acompanhando a nossa transmissão, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, sempre conosco aqui. Tem um público que é muito fiel, está sempre com a gente aqui conectado. Nós nos sentimos muito honrados por isso e glorificamos a Deus pela sua vida. E queremos ser canal do céu para abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, amém? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, mas especialmente para o meu papai e minha mamãe, lá em Moreira Salles. Deus abençoe vocês aí, estamos com saudade já, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor, queridos? Olha só, nós estamos trabalhando com o tema de chamado, né? Desde domingo passado, nós trouxemos uma mensagem domingo passado com o tema Vivendo por Algo Maior, né? Vivendo por algo maior. Este algo maior é o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem uma vocação para cada um de nós em particular, amém? Ninguém nasceu por acaso, querido, ninguém nasceu por acidente, ninguém caiu aqui de paraquedas. Todos nós nascemos primeiro no coração de Deus, no propósito eterno dele. E se você está aqui, há algo da parte dele, um chamado da parte dele para você viver, para você realizar. O chamado de Deus, ele pode ser individual e também pode ser coletivo, né? Ele é individual e é coletivo, as duas naturezas do chamado, da vocação, tá? Individual porque tem algo que só você vai fazer e não é para outro fazer. E coletivo porque aquilo que você veio para fazer faz parte de uma estrutura maior dentro do plano de Deus. Por exemplo, nós aqui, conectados a Shalom Mafra, o propósito individual de cada um de nós se soma por esse propósito maior que é a igreja, amém? Aleluia! Agora veja só, a gente estava a semana inteira, de terça a sábado, terminamos ontem a SDA. Quem assistiu a SDA? Deixa eu ver aqui, Semana de Avivamento, pelo menos um dia, foi maravilhoso, não foi? Meu Deus, ontem estava demais né? Estava uma unção gloriosa. Eu cheguei um pouco atrasado lá, por causa que nós estávamos na nossa programação de homens, que também foi extraordinário, né, gente? Quem estava lá ontem, nossa programação de homens foi muito top ontem, glória a Deus, foi uma bênção, tá? Por isso eu cheguei um pouquinho atrasado. Vocês também estavam boa, Elisiane? Tava? Eu sei que estava, né? Quando o povo de Deus se junta, gente, só tem alegria, na verdade? Então fui para lá com o Júlio, né, de boné e tudo, cheirando fumaça, cheirando costela, né, mas fui assim mesmo, porque eu tinha um compromisso, e estive lá, estava muito boa a ministração do pastor João, o louvor foi algo tremendo, especial, e ali nós tínhamos 10 igrejas reunidas, para realizar a SDA Rio Mafra esta semana, né, e nós queremos que o ano que vem sejam muito mais igrejas. A nossa vontade, nosso desejo é que todas as igrejas da cidade estivessem envolvidas nesse propósito. Mas veja só, o meu propósito individual soma com o teu aqui no coletivo, né? Agora nossa igreja soma com outras igrejas da cidade, e ainda a SDA que nós fizemos essa semana, ainda parte de algo maior, porque tínhamos mais de 20 cidades, né, acontecendo a semana de avivamento, e a ideia é que cada ano aumente o número de cidades, até que todo o Brasil esteja uma semana inteira em unidade, buscando ao Senhor, proclamando salvação, libertação e a transformação da nossa terra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E a igreja de Jesus aqui no Brasil se soma à igreja de Deus global, em toda a terra, né? Então, querido, você é parte importante do processo. Para que o todo exista, para que o coletivo exista, é necessário que o nosso individual se some para fazer o coletivo. E você não pode viver por acaso, apenas para acordar todo dia, comer, beber, dormir, tomar banho. Alguns nem tomam tanto, né? Mas era para tomar, né? E aí dorme de novo, acorda, dorme, envelhece, trabalha, tem filho ou não tem filho, casa, descasa. Deus te chamou para viver por algo mais excelente.
Deus quer fazer uma transformação no mundo através da sua vida. Primeiro, Deus quer transformar a sua vida. Segundo, uma vez transformado, Ele quer usar você com poder e autoridade para ser um canal de frutificação, de transformação na terra onde nós vivemos. Amém? O mundo precisa ser um lugar melhor por causa da sua presença, por causa do seu chamado, por causa da sua missão de vida, da sua vocação, por causa do poder de Deus na sua vida, te capacitando a viver aquilo que Ele te criou para ser, aquilo que Ele te criou para fazer. Amém? Agora, vivendo por algo maior, nós vamos entender que há inimigos que se opõem ao chamado. Há inimigos que se opõem a você, na realização, na vida com propósito. Há inimigos que se levantam para tentar impedir você de ser o que Deus planejou que você fosse. E aqui, queridos, talvez você possa dizer: não, pastor, só tem um inimigo, que é Satanás, que não quer que eu viva a vontade de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás é o de menos. Satanás é o de menos, sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu a Satanás na cruz do Calvário, amém? A Bíblia diz que Ele esmagou a cabeça da serpente, amém? Quando Jesus deu o brado de vitória, está consumado, e Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário por nós, e Ele ressuscita ao terceiro dia, Satanás é derrotado. A Bíblia diz que enquanto Jesus esteve morto, Ele foi até o inferno, e Ele arrancou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Quer dizer o que é isso, pastor? Quer dizer, querido, estou falando da morte eterna, que é a separação de Deus. Não estou falando da morte física. Então, querido, Satanás tinha domínio e governo sobre o ser humano por causa do pecado. Mas quando Jesus vai à cruz, Ele paga o preço pelo pecado da humanidade. E Ele vai ao inferno, e Ele então arranca a chave da morte do inferno, da morte eterna, da separação de Deus, porque a morte é a consequência do pecado. Jesus pagou o preço do pecado, então Satanás não tem mais poder de morte sobre a vida de ninguém. Amém? E a chave do inferno, sabe uma coisa, querido? Satanás não tem nem a chave de casa. É a Bíblia quem diz que Deus tirou da mão dele, Jesus tirou. Pastor, mas por que ele ainda causa tanto estrago na vida de tanta gente? Porque as pessoas escolhem por livre e espontânea vontade ou servirem a Deus ou servirem a Ele. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o ser humano. O ser humano vai para lá por livre e espontânea vontade, quando rejeita o sacrifício de Jesus, rejeita o perdão dos seus pecados, rejeita a vida eterna que Cristo providenciou. Então, querido, o que leva o ser humano para o inferno não é o pecado, o que leva o ser humano para o inferno é a rejeição dele pelo Evangelho e pela obra de Cristo na cruz. As pessoas vão para lá por rejeitar o perdão, não vão para lá porque não tem solução. Está entendendo isso, querido? Em nome de Jesus? Então, querido, Satanás é o de menos, porque Cristo venceu a Satanás na cruz. E a Bíblia diz para nós em Romanos 8,37, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Toda batalha que você vier enfrentar, todo problema que você vier a ter, todo caos que vier a ter na sua vida, presta atenção, Jesus já deu o placar final. Ele diz que no final você é mais que vencedor. Amém ou não? Ele diz que no final você é mais que vencedor. Quer dizer que se você não está se sentindo um vencedor agora, quer dizer o quê? Que ainda não é o final. Porque no final você é mais que vencedor por amor de Cristo Jesus que te amou. Romanos 8,37. Então, querido, se Satanás não é o problema, onde está o problema então? Eu quero apresentar para você alguns inimigos que se opõem a você realizar ou viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Então vamos lá, vamos ler o texto da palavra de Deus. Texto base, Lucas capítulo 14, 16 a 35. Aleluia. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Excusado quer dizer desculpado, tá bom?
ok? Seguindo, verso 19: e outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a viram comecem a escarnecer dele. Meu Deus, glórias ao teu nome, Jesus. Olha só, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que contra ele vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu Deus, que texto forte, né, gente? Que texto forte. Eu queria que você repetisse aqui comigo a seguinte frase. Diga assim: esta é a palavra de Deus, e é Deus quem está falando. Levanta a mão, quero ver o quanto importa, a Bíblia importa para você, a palavra de Deus importa para você. Levanta a mão, se importa. A palavra de Deus importa para você? Ela importa mais que qualquer coisa na sua vida? Então hoje você vai ouvir uma palavra forte, tá bom? Tá? Pastor, só ouve palavra forte nessa igreja. Queridos, você vai ouvir uma palavra muito confrontativa hoje. Pela graça de Deus e misericórdia, eu quero com muito amor no meu coração trazer essa palavra para você, em nome de Jesus, amém? Querido, quais são os inimigos do chamado? Aqui está falando de um homem que fez uma grande festa, e ele convidou muitas pessoas ilustres e merecedoras de estarem na festa, mas elas não compareceram. Cada um tinha uma desculpa. Olha, eu não posso comparecer porque eu casei. Olha, eu não posso comparecer porque eu comprei um campo e eu vou lá analisá-lo. Eu não posso comparecer porque eu comprei 5 juntas de bois, 10 bois no caso, né? E eu preciso experimentá-los. E aí vai a lista de desculpas para não estar naquela festa honrosa. Era grande, de forma que tudo estava preparado. Os convidados disseram que não iriam. E aí de repente o senhor da casa vê toda aquela festa pronta, toda aquela comida, todo aquele ambiente, e ele diz assim: sabe de uma coisa? Quem era digno, quem era merecedor, para quem eu preparei a festa, recusou. Então agora você sai e pega todo mundo que você encontrar pelo caminho. Não olha a roupa que a pessoa tem, não olha se está de chinelo, de sapato, se está de social, se está de calça jeans, não olha a cor da pele, não olha o grau de instrução, não olha a nacionalidade, não olha a classe social, nada, não olha nada disso, porque quem era digno não veio. Então tornarei dignos de se assentar à mesa comigo aqueles que
eram reputados por desprezados diante da sociedade. E Jesus, quando fez essa história, o povo sabia exatamente o que ele estava dizendo, queridos, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz assim, que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Entenda que o banquete aqui, queridos, representa a salvação. Entenda que a casa aqui deste homem representa a glória celestial, o reino de Deus. Entenda aqui que o dono da festa representa o próprio Deus, o próprio Senhor. E naquele tempo Jesus estava se dirigindo à elite religiosa. Dirigia-se aos saduceus, aos fariseus, aos judeus, aos religiosos da sua época. Aqueles que conservavam e guardavam a tradição da lei de Moisés. Mas o que a Bíblia diz para nós é que essas pessoas, para quem Cristo veio, primeiro para os judeus que eram dignos da salvação, porque eram descendentes de Abraão, e havia uma promessa que conspirava a favor deles para a salvação. A Bíblia diz que eles, apesar de terem a preferência, eles rejeitaram, eles não aceitaram, eles ficaram confiados na sua religiosidade, ficaram confiados na sua autoestima, ficaram confiados nos seus sobrenomes, ficaram confiados no sangue nobre que eles carregavam, de herdeiros das promessas de Abraão, mas ignoraram que ali estava aquele que cumpriria as promessas feitas a Abraão na sua vida. E aí então Jesus, querido, quando os judeus rejeitam a salvação, então ele abre a porta da graça e diz assim: agora qualquer pessoa que quiser ser salva, pode se achegar, pode vir. Qualquer pessoa, independente da raça, da nacionalidade, do tipo de sangue que carrega, se é judeu ou não, se é israelita ou não, todo gentil agora pode se aproximar. Força todo mundo a entrar. Esse forçar, querido, não é trazer ninguém à força, mas é no sentido de que às vezes a pessoa não se acha digna. Ela fala: não, mas eu não sou digno de ir. Mas olha a roupa que eu estou. Não, olha, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida. Eu vou para a casa de Deus servir ao Senhor. Eu vou me assentar à mesa do Pai para ser chamado de filho. Eu não mereço, olha a minha condição. Então ele diz: sai e força cada uma dessas pessoas a virem, para que a minha casa se encha. E deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você somos essas pessoas, amém? Eles rejeitaram, mas Jesus abriu a porta da salvação e da graça para mim e para você. Aleluia! A salvação chegou até nós. E ainda hoje, querido, nós temos a oportunidade de dizer se nós receberemos o que Deus tem para nossas vidas, ou se nós vamos ficar apegados àquilo que nós achamos que é importante. O sobrenome. Esses dias a gente estava passeando num bairro da cidade, paramos o carro para conversar com uma pessoa, e veio um senhorzinho lá, da casa vizinha, perguntar: quem são vocês? Aquelas pessoas assim, que às vezes ficam isoladas muito tempo, quando aparece alguém para conversar, vê a chance da vida. E a primeira coisa que ele perguntou foi o meu nome. E de onde eu venho, querido, o sobrenome não tem muita importância. No máximo assim: eu sou o Júlio do Jonas, o Júlio da Neide, né? Tá? E aqui não, aqui nessa terra, o sobrenome conta muito, é ou não é? Eu estranhei muito quando vim para cá. E eu perguntei, ele perguntou: qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Júlio. Júlio de quê? Ele queria saber se eu tinha pedigree, entendeu? Não interessa o sobrenome que você tenha, os pedigrees que você carrega, as tradições familiares, as tradições religiosas, os títulos acadêmicos, sabe, o lugar onde fica a sua casa na cidade, se no centro ou se no bairro, se você mora na zona urbana ou na zona rural, se você estudou muitos anos ou se você estudou poucos anos, se você tem muito dinheiro no seu bolso agora ou na sua conta bancária ou pouco dinheiro, nada disso no reino de Deus importa. Mas por causa dessas coisas a pessoa pode renunciar o chamado de Deus à salvação, o chamado de Deus à vida eterna, e o chamado de Deus a viver o propósito e a vocação que Deus tem para cada um de nós individualmente falando. Amém? Então, queridos, quais são os inimigos que se opõem à pessoa a viver o chamado, a vocação que Deus tem para a vida dela? O primeiro inimigo é a ignorância. A ignorância. E aqui não é no sentido pejorativo, que diz assim: ah, você é um ignorante. Ah, não é isso, de que a pessoa é um bruto, né? Não é isso.
Ignorância aqui nós tomamos o sentido de desconhecimento ou falta de informação. O primeiro inimigo para que uma pessoa possa viver o chamado de Deus para a sua vida é ela não saber, primeiro, que há um chamado para a vida dela. A maioria das pessoas vive nesse mundo, queridos, aleatoriamente, acordam, comem, bebem, trabalham, negociam, vivem uma vida sem sentido. É como aquele rato naquela roda, né? O hamster naquela rodinha, que caminha o dia inteiro, mas não sai do lugar. Uma vida que não preenche, sem utilidade. Quantas pessoas chegam no final da vida e olham para trás e dizem assim: eu sinto que eu vivi pelas coisas erradas. A minha conta bancária pode estar cheia, mas o meu coração está vazio. O maior, talvez o primeiro inimigo, não vou dizer o maior, mas o primeiro inimigo para que alguém viva o chamado de Deus para a sua própria vida é desconhecimento, é ignorância, é não saber que Deus tem um chamado. Eu chamado? Eu insignificante como eu sou? E às vezes a pessoa sabe que existe um chamado para cada pessoa. Às vezes a pessoa já entendeu que existe um chamado para todo mundo, mas ela ainda não sabe qual é o seu. E presta atenção, querido, porque se você ainda não sabe qual é a vocação de Deus para a sua vida, qual é o propósito central da sua existência nessa terra, por que Ele te trouxe para cá, o que Ele espera de você, você está aqui nesse primeiro inimigo do chamado, que é a ignorância, é desconhecer o chamado pessoal ou a existência de um chamado. Por que você não foi na minha festa? Ué, eu nem sabia que tinha festa, eu nem sabia que eu era convidado. Ah, mas eu falei para o fulano, para o ciclano, dar um recado para você. E a pessoa não ficou sabendo. Tem gente que nem sabe que está convidado para a festa celestial, que recebeu o convite lá na cruz por Jesus: aquele que tem sede, venha a mim e beba, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E a ignorância está afastando essa pessoa de viver a plenitude do que Deus tem para a vida dela. Amém? Segundo inimigo do chamado é o comodismo. Repita comigo essa palavrinha bonita: comodismo. Comodismo, querido, é impossível viver o chamado de Deus para a nossa vida sem sair da zona de conforto. Tem pessoas que já entenderam que é um chamado, que é uma vocação, que Deus quer fazer algo através da vida dele ou da vida dela, mas sabe, é muito mais confortável ficar na posição que se encontra, do que se incomodar em se capacitar, em se preparar para poder exercer o chamado. Porque, querido, para você viver a plenitude do chamado, você tem que ser capacitado, precisa estudar, precisa se instruir, você precisa ser treinado por pessoas, você precisa ser treinado por Deus e pelo Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: até você estar apto para viver em plenitude o chamado de Deus para a sua vida, você vai ter que ralar muito. A salvação não te custa nada, amém, querido? Mas viver para Deus vai te custar tudo. Ser salvo não custa nada, mas viver no propósito, o chamado de Deus para a sua vida vai te custar tudo. Vai custar a tua reputação, vai custar amizades, vai custar, querido, posses, vai custar títulos, vai custar muitas situações, às vezes até algumas que doem demais no coração da gente. Comodismo talvez seja a saída mais simples. Eu sei que Deus tem algo extraordinário para a minha vida, mas eu não quero estudar. Quantos jovens adolescentes na minha época receberam um chamado de Deus para o ministério da palavra? Alguns que cresceram comigo e que houve palavra profética, imposição de mãos sobre a vida deles também, como houve para mim, que tiveram convicção desde pequeno da chama da pregação do evangelho no coração. Essas pessoas estão fazendo qualquer coisa na vida hoje, aos 40 e poucos anos de idade, como eu, menos pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque para você se tornar um pregador do evangelho dá trabalho. Você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler a Bíblia, precisa ler muitos livros, precisa estudar teologia, né?
Senão na academia, pelo menos por livre iniciativa, tem que ter a base doutrinária. Dá trabalho, jejuar, consagrar, orar, abrir mão de finais de semana, um atrás de outro, servindo dentro da casa de Deus. Você podia fazer qualquer coisa com aquele tempo. Então essas pessoas foram pegas pelo comodismo. Há um chamado de Deus para mim. Mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus não vai ler a Bíblia no seu lugar, querido. Deus não vai jejuar no seu lugar. Deus não vai para o banco da escola estudar no seu lugar. Deus te chamou e Ele quer capacitar você. Mas existe uma parte que deve ser correspondida por você. Amém? Deus disse que você é um grande pregador, é verdade? Quanto você lê de Bíblia? Não, se Deus falou, vai se cumprir. Não. Só vai se cumprir se você vencer a zona de conforto, o comodismo, e escolher ouvir a voz do Espírito Santo, como a pastora estava falando aqui agora há pouco, e obedecer a Deus. Amém? Então é impossível viver chamado sem sair da zona de conforto. Muitos querem ganhar o mundo para Jesus, mas a maior distância que percorreram até agora é do sofá até a geladeira. Querido, pastor, meu coração queima por missões, pastor. É verdade, querido? Mas assistindo o CSI Miami, você não vai pregar o evangelho. Nada contra, viu, queridos? Acho uma série interessante. Tem gente, querido, que conhece todos os campeonatos mundiais de futebol. Ele sabe da pontuação de todos os times, até aquele que não é o time dele. Ele sabe de todas as probabilidades de quem sobe, de quem cai na chave lá. Eu não entendo nada disso. E está tudo bem, viu, queridos? Não tem nada contra também, tá bom? Futebol é um esporte saudável. Mas quando você pergunta de um texto bíblico, a pessoa não sabe uma referência de cor. Sabe quem foi Naum? Nunca ouvi falar. Sabe quem foi Oséias? Jamais. Você já ouviu falar do Nabucodonosor? Não. E do Nebuzeradão? Mal ela sabe do Jonas que engoliu a baleia, né? É isso, será? Não é o Jonas que engoliu a baleia? Mal ela sabe do Golias que o Davi matou com a pedrinha. Ela sabe superficialmente e se acha cristão de verdade. Diz que ama a Deus, mas não conhece a sua palavra. Diz que ama a Deus, mas não tem vida de oração nem relacionamento. Por quê? Porque é mais cômodo levar a vida como ela se encaminha sozinha. Até tem uma canção por aí que diz: deixa a vida deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? Deixa a vida te levar para você ver o que vai acontecer com a sua vida, com a sua existência. Aquele que está acomodado acha que chamado não é para ele, outra pessoa fará o que tem que ser feito. Não, pastor, até reconheço que eu tenho um chamado, mas põe outro no meu lugar, eu prefiro não me incomodar. O acomodado está com a boca bem aberta para ser servido e acha que o mundo inteiro precisa servi-lo, mas ele não tem nada a oferecer a ninguém, né? Ou ele diz: olha, eu acho que não sou chamado não. Se eu fosse chamado por Deus para alguma coisa importante, eu teria vontade de fazer, nem vontade eu tenho. Comodismo. Nós não podemos, querido, nos acomodar. Há uma vocação de Deus para nós. Há um chamado de Deus para nós. Se você está na fase da ignorância, que ainda não sabe qual é o teu chamado, você não pode descansar até encontrá-lo, senão a sua vida vai ser uma vida vazia, uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida que no final você vai olhar para trás e vai dizer assim: meu Deus, o que eu fiz? Se apertar na mão não sobra nada, ou muito pouco de saldo positivo da minha existência. Deus é grande, querido, e quer fazer coisas extraordinárias através de você. O terceiro inimigo é muito parecido com o segundo, chamado conformismo. Comodismo e conformismo. O conformismo, o que é? É aquilo que tem paralisado muitas pessoas, São pessoas com talento, com vocação, reconheceram que tem um chamado de Deus, mas se conformaram com a situação que vivem. São pessoas que um dia choraram diante do altar, dizendo: eu consagro a minha vida ao Senhor, irei às nações se o Senhor quiser me levar, eu vou para a África, eu vou para a Índia, eu vou para a Ásia, eu vou para onde o Senhor quiser.
mas de repente a frieza espiritual bateu no coração, ou a atração do mundo bateu no coração, ou a frieza espiritual bateu no coração, ou então a pessoa constituiu uma família e agora ela vive em função do seu lar. Não está errado, ok? Mas ela se conformou com a ideia de que, se eu tivesse ido quando era solteiro, talvez tinha dado certo, mas agora eu acho que não é hora mais, já passei da hora. Eu fazer uma faculdade de teologia a essa hora, eu fazer uma faculdade de medicina com a idade que eu estou, eu fazer uma faculdade de direito, de pedagogia ou de engenharia, olha a minha idade. Eu dava aula na educação de jovens e adultos e uma senhora de 51 anos na minha sala falou: professor, eu vou largar a mão de estudar. É mesmo? É. Ah, ninguém me apoia lá em casa. Todo mundo diz assim: mãe, você já está velha demais para ter na escola. O meu marido me enche as paciências todo dia, ele diz assim: mãe, mulher, o que você está fazendo na escola, uma velha dessa no meio das crianças lá estudando? E era educação de jovens e adultos. E eu disse para ela: e o que você acha a respeito? Eu acho que eles têm razão, acho que eu estou velha mesmo para estudar. Então já pode morrer, né? Bem meu tipo, né, gente? Perde um amigo, mas não perde a piada, né? Então você já pode morrer, né? Não, tá doido, professor, quer morrer pelo menos com 90 anos. Falei: pois é, minha filha, você está com 51, quer viver até 90, e o que você vai fazer por 49 anos da sua vida? Você vai ficar 49 anos da sua vida sentado em casa, achando que está velho para estudar. Você está no meio do caminho. Quantas pessoas que já se permitiram morrer mesmo estando caminhando pelas ruas, mataram seus sonhos, mataram seus propósitos, mataram as possibilidades do que Deus podia fazer através da sua vida, porque se conformaram com uma vida pequena, com uma vida medíocre, com uma vida em torno de si mesmo. Avançando por causa do horário, querido, Mateus 25, 24 a 30 diz assim: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que tens, toma o que é teu. Olha só, queridos, a posição desse rapaz. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Meu Deus. Quarto inimigo do chamado, da vocação na vida de alguém, é o egoísmo. O egoísmo é parente muito próximo do comodismo e do conformismo. Egoísta é a pessoa que tem o talento para acreditar apenas em si mesmo, ou para preocupar-se apenas consigo mesmo. É a pessoa que entende que o mundo gira em torno de si, que ela vive para ser servida, mas ela não tem o porquê servir os outros, né? O egoísta, ele está feliz por ter sido salvo por Jesus, por ter a vida eterna, ele deseja as bênçãos de Deus, aprecia o favor do Senhor, mas ele está tão ocupado consigo mesmo, com seu próprio umbigo, que não pode parar para ouvir a Deus e atender o seu chamado para alcançar outras pessoas. Envolvido muito consigo mesmo, não pode servir ninguém. E nós já falamos, querido, que a vocação, o chamado, vai muito além do que ser pregador, pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre, conforme nós vimos aqui semana passada, né? Deus chamou pessoas para serem médicos, engenheiros, advogados, astronautas, né? Políticos, por que não? Professores, matemáticos, cientistas em geral. Ou seja, Deus precisa de gente segundo o coração dele, espalhada em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade. Mas a pessoa está tão envolvida consigo mesma, que ela acha que não tem nada, ou não quer servir os outros. Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola.
ele se insurge contra toda a sabedoria. 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, e mulheres também, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. O quarto inimigo do chamado, da vocação, é o egoísmo. São apenas eu, é o quinto? Quinto é a apostasia, não é? Primeiro, vamos lá. Ignorância, comodismo, conformismo e egoísmo. Agora então, quinto, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a frieza espiritual. Apostasia, apóstata, melhor dizendo, é a pessoa que já viveu uma profunda convicção do chamado, já trabalhou fervorosamente para Deus, mas esfriou no seu amor para com o Pai, despreza a graça concedida pelo Filho e abandonou a comunhão com o Espírito Santo. Essa é a pessoa apóstata. Apostasia é alguém que já serviu a Deus poderosamente, fez grandes coisas para Deus, mas ela se apostatou da fé, ela se esfriou espiritualmente e se desviou do propósito. O apóstata é alguém cheio de obras excelentes, mas elas já estão todas no passado. Quer conhecer um apóstata? Ele só tem histórias para contar que ele vê pelo retrovisor. Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo, porque nós já fizemos tanto, porque naquele tempo era tão bacana, né? Porque, olha, essa é uma pessoa que se apostatou da fé. É alguém que se envolveu com algo grandioso no passado, mas ela não tem nada extraordinário para mencionar no presente que esteja fazendo para Deus. Apostasia é o quinto inimigo do chamado. E aqui nós vamos ver na palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu Deus, olha onde vai parar o apóstata. Primeiro passo da apostasia é o esfriamento da fé. O segundo passo, querido, é a relativização de princípios. O terceiro passo, querido, é a absorção de princípios distorcidos ou outras teologias. E o quarto passo é dar ouvido àquilo que Satanás quer e passa a governar a vida da pessoa. Sim, é possível uma pessoa ser fervorosa em Deus, mas no meio do caminho se esfriar na fé, abandonar as primeiras obras. Em Apocalipse, você vai ver Deus convidando a igreja, dizendo assim, né? Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te. Tenho contra ti que abandonaste as primeiras obras. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Muitas pessoas estão deixando de viver chamado, vocação de Deus, apesar de já terem feito coisas extraordinárias para o Senhor. Hoje, querido, elas só têm histórias para contar, mas não estão envolvidos com nada extraordinário fazendo para Deus no momento presente. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando a pessoa se apostata da fé, não é próstata não, viu gente? É apóstata, tá? Quando o cara se apostata da fé, quando a mulher se apostata da fé, sabe o que é apostata da fé? Sabe o que acontece, querido? Ela passa a viver todos os outros inimigos do chamado anterior. A apostasia leva ao egoísmo, que leva ao conformismo, que leva ao comodismo e que leva à ignorância. Porque aí a pessoa não tem mais a ignorância do chamado, mas ela é ignorante a respeito do que Deus espera dela agora. Ela sabe o que Deus espera para a vida, mas não sabe o que Deus espera para o momento. Senhor, no que é que o Senhor está envolvido, que o Senhor quer que eu também me envolva? A apostasia leva a pessoa a viver os outros inimigos. Apocalipse 2, 1 a 5. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os não são, e tu os achaste mentirosos. Ó, tudo coisa boa, todos os verbos no passado, está vendo? Ó, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que ele está dizendo, querido? Se precisa de arrependimento, é porque a apostasia é pecado. Se necessita de arrependimento, é porque a apostasia é pecado. Meu Deus. Seguindo em frente, sexto lugar, sexto inimigo do chamado é o mundanismo. O que é o mundanismo, querido? Mundanismo é quando permitimos que os padrões deste mundo caído se tornem aceitáveis para a nossa vida. Nós que fomos chamados para ser santos em toda a nossa maneira de viver, de repente a gente que achava o pecado absurdo, de repente a gente olha para ele e acha que ele é tolerável. O próximo passo depois da tolerância ao pecado é que o pecado se torna aceitável. O quarto passo é que ele se torna agradável. Se torna agradável. Até o momento que a pessoa está completamente atolada, né? O pecado se tornou um prato tão apetitoso, tão desejável, que a pessoa não resistiu mais e decidiu comer um pouquinho, né? Afinal, o que tem? É só uma provadinha, é só uma olhadinha nessa página aqui, ó, da internet, é só um negocinho meio estranho, né? Eu tenho uma vida ilibada, limpa, não é esse probleminha só nesse contratinho aqui que eu estou fechando que vai dar esse problema. Eu fui fiel a minha vida inteira à minha esposa, nunca dei uma escorregadinha e ela nunca vai saber. Então o que tem? Eu dou uma bicadinha aqui. Sabe, eu estou limpo das drogas já faz 10 anos. Se eu der uma puxadinha só hoje, que eu estou meio nervoso, eu consigo parar. Mundanismo é quando a pessoa começa a tolerar, começa a aceitar e começa a se agradar do pecado, até não aguentar mais para ter de volta prazer no pecado. E a palavra diz que o pecado consumado gera a morte. Mundanismo é quando ter de possuir bens, riquezas, títulos e fama se tornou mais importante do que viver para Deus e fazer a sua vontade. Mundanismo é quando o cristão, sendo cidadão dos céus, vive como se fosse um cidadão permanente da terra. Mundanismo é quando a pessoa diz: o meu Senhor tarda em vir, logo eu me conserto e tudo fica normal, tudo fica bem. Ah não, só pode parecer brincadeira que Jesus vai voltar logo hoje, né? Fiel a vida inteira, hoje que eu estou dando uma escorregadinha, Jesus vai voltar. Não, ele não vai voltar agora, ele vai demorar, o meu Senhor tarda em vir. O meu Senhor tarda em vir. Mateus 24, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Aleluia. Virá o é esse, amor? Não, 48, perdão. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração, no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe. Que acontecerá? Separá-lo-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Haverá pranto e ranger de dentes. Qual foi a herança que o Senhor constituiu você para cuidar? Me diz aí. Qual é o chamado que Deus colocou na sua vida para você zelar? Quem sabe Deus deu um dom, um talento para você, e você está dizendo: meu Senhor tarda em vir.
Vou cantar umas modas primeiro por aí. Quem sabe Deus deu uma família para você cuidar. E você, meu Senhor, tarda em vir. E ao invés de zelar daquilo que Deus colocou na sua mão, você decidiu embebedar-se com os ébrios. Aqui é uma linguagem figurada, não apenas física, né, queridos? Entende, querido? Um caráter, uma reputação, um nome de família. Te deu uma casa espiritual para pertencer. Está zelando dessa reputação da casa de Deus. Você representa o rebanho junto lá fora. Mundanismo é quando a gente está tão fraco na fé que a gente não consegue ver ou perceber o valor das coisas que Deus nos deu. E a gente consegue achar que o pecado é mais vantajoso, mais valioso, mais prazeroso do que a família linda que Ele deu para cuidar, do que a vocação e o talento que Ele deu para servi-lo, do que o rebanho que Ele nos colocou para pertencer e representar diante da sociedade, do que o nome da família que carrega. Mundanismo é quando a pessoa passou muito tempo afastado da rocha que é Cristo e decidiu tolerar um pouquinho de pecado. Mas como diz o apóstolo Paulo, não sabeis vós que um pouco de fermento leveda toda a massa? Meu Deus. Vamos lá, seguindo em frente, terminando já, é o último, tá bom? O último inimigo que eu quero citar, não quero dizer que são apenas 7 inimigos do chamado, são esses 7 que eu escolhi para trazer para você, tá? É o materialismo. Lucas 12, 15 a 34 é um texto bem grande, bem comprido, eu não vou ler todo ele, né? Mas vou ler algumas partes. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Presta atenção, querido. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter posses, não é pecado ter bens. Não há limites para possuir posses e bens na terra que seja tido como pecaminoso ou degradante para uma pessoa diante de Deus. Entenda isso em nome de Jesus, amém? Ok? Tá? Até porque o conceito de riqueza varia, né? Se você mora num barraco, tem uma pessoa que tem uma casa de alvenaria, aquela pessoa é rica para você, tá? Mas se você mora numa mansão e vê uma pessoa na casa de alvenaria de 4, 5 peças, se é rico, ela é pobre. Então o conceito de riqueza e pobreza depende de onde você está financeiramente posicionado. Mas o que nós temos que falar com materialismo, querido, não está relacionado ao fato de alguém ter riquezas, ter bens, ter posses, mas é as posses e os bens e o dinheiro ter a pessoa. O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te tem. O problema não é quando você tem bens e posses e abundância, o problema é quando essas coisas te lideram, te governam. Você já ouviu falar de alguém que perdeu o casamento por causa da empresa? Você já ouviu falar de alguém que perdeu a infância e o crescimento dos filhos e perdeu até os filhos para a droga, porque estava envenenado pelo dinheiro, envenenado pelas conquistas, envenenado pelas viagens de negócio, envenenado? Você já viu isso acontecendo alguma vez ou não? Materialismo, querido, é quando a pessoa, ela quebra todo tipo de princípio para se dar bem na vida. Levar vantagem é o que mais importa para a pessoa. Sabe, materialista é aquela pessoa, querido, que tendo muito ou tendo pouco, aquilo que ela tem governa o seu coração. E às vezes brinco até, né? O meu carro anda até meio sujo, né? Um pouco demais, tem que lavar mais. Orar para Deus tocar no coração da minha mulher para lavar mais meu carro. Brincadeira. É que ela diz que gosta de lavar, então gosta, não vou tirar o prazer de ninguém, né, Lauriane? Gosto é gosto, né? Mas nós moramos numa rua de chão, então você lava de dia, à tarde, no outro dia já está empoeirado o carro, né? Quem mora no São Lourenço também sabe disso que é, né? Ah, mas queridos, tem gente que passa o final de semana em torno do carro, pulindo, encerando e lambendo, sabe? A pessoa perde toda a paz e alegria se aparecer um risquinho no carro dela.
Se um filho então riscar o carro dela, ela é capaz de matar, de machucar, de espancar a criança por causa que provocou um dano pequeno no carro. Sim ou não? Ela serve aquele bem. Eu não estou falando nem de uma BMW, querido, não estou falando de uma Lamborghini, uma Ferrari. Tem gente que tem só um poisézinho, com todo carinho e respeito a qualquer poisézinho, porque nós temos poisézinho também. Mas a pessoa tem o coração tão agarrado naquilo que ela passa a vida cuidando daquilo. Eu ouvi falar de uma mulher uma vez que disse que não cozinhava para não sujar o fogão. O materialismo pode ser tão violento que a pessoa pode pegar marmita todo dia, porque ela comprou o fogão que sempre sonhou e ela não quer que estrague. Meu Deus, para que serve um fogão se não para cozinhar? Tem casa, querido, que os filhos não podem sentar no sofá, porque o sofá é para visita. Uma visita que nunca vem. Ou vem só de vez em quando. Não é? Não senta no sofá, vai rasgar, vai sujar, é para visita o sofá. Meu Deus. Materialismo, querido, não é apenas para pessoas riquíssimas. Pessoas pobres são materialistas. Elas são oprimidas por aquilo que ela tem. Elas são governadas por aquilo, elas perdem a paz se alguém tocar, se alguém mexer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não, pastor, eu não ganhei meu primeiro R$1.000.000 ainda, como é que eu vou viver chamado para o ministério? Eu só tenho 3.000 cabeças de gado no pasto, como é que eu vou sair para pregar a palavra? Eu tenho um sonho de ter 10.000. Olha, eu não comprei meu carro importado ainda, a minha moto de 1.100 cilindradas. Sabe, eu não fiz o meu rancho ainda na fazenda. A palavra de Deus que veio para aquele homem, o rico insensato, lembra? Qual foi a palavra de Deus para ele? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Meu Deus, vamos ficar de pé para parecer que está terminando? Presta atenção no que eu vou dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa muito clara para você, presta atenção. Essa pode ser a última pregação que você vai escutar na sua vida. Vira essa boca para lá, pastor, eu viro. Pode ser a última pregação da sua vida. Com o que você está gastando os seus dias? O que é que você está conservando como tão valioso que o que Deus está chamando você para viver e fazer, você não pode corresponder? O que de tão extraordinário você está construindo sozinho, que o plano que Deus tem para você viver é menor? Quais são as suas verdadeiras riquezas e valores, que são mais importantes do que a palavra de Deus, que você já entendeu que é a vontade dEle, mas você está resistente de abandonar? Eu me lembro que uma vez, pastoreando uma igreja, uma pessoa veio para mim, uma moça, ela diz assim, uma mulher casada, assim, pastor, eu queria muito batizar nas águas. Mas por que você não batiza? Ai, pastor, é que eu gosto tanto de usar mini saia bem curtinha, e eu sei que se eu for da igreja batizado, eu não vou poder usar mais. Verdade, querido. Você acredita que uma pessoa é capaz de trocar a vida eterna, a salvação, chamar Deus para a vida dela, sabe, a comunhão dos santos, por causa da mini saia? Ninguém diz para ela não usar, né? Cada um que se vista da forma que se acha mais decente, não é verdade? Mas ela sabia que pelo padrão de vestir-se das irmãs da igreja, aquela roupa ia destoar da multidão se ela aparecesse na igreja, ou se alguém da igreja a encontrasse na rua, né? Como se alguém fosse cuidar da vida dela. Mas ela revelou algo no coração, ela disse assim, olha, eu estou mais importando com colocar uma saia bem curtinha do que com ir para o céu. Eu não posso dar esse passo importante. Sabe, queridos, eu tenho um pastor muito querido, amigo meu, não vou citar nome para não entregar aqui a história,
Mas ele me contou uma história muito triste esses dias. Ele disse assim: pastor, estou discipulando uma pessoa faz alguns dias já, meses, anos, uns 2 anos que essa pessoa está vindo na igreja firme na igreja, e de repente, esses dias teve o batismo nas águas, e ela veio para mim e disse assim: pastor, o meu maior sonho, o sonho maior da minha vida é batizar nas águas. E ele falou assim: querida, vamos ter batismo esse mês, o que te impede de ser batizada? Ela disse assim: eu não posso dar essa decepção dos meus pais. O que importa para você mais do que Jesus? O que importa para você mais do que a palavra de Deus, que você já entendeu? O que importa para você que está em casa me assistindo, mais do que a santa vocação e o chamado que Deus tem para realizar na sua vida e através de você nessa terra? Quais são os inimigos do chamado na sua vida? Seria a ignorância? Seria o comodismo? Seria o conformismo? Seria o egoísmo? Seria a apostasia? Sexto, qual é? Materialismo foi o último, o sétimo. Como foi o sexto? Me ajuda aí. O mundanismo. O que é que tem roubado você de Jesus? Se você ouvir bem silenciosamente, querido, lá dentro do seu coração, você vai discernir claramente qual é a vontade de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. E aquilo que está resistindo a isso, querendo afastar você dos sonhos, do projeto, da palavra de Deus. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus quer usar você nessa terra de forma extraordinária, amém? Deus tem um chamado para a sua vida. Não deixe que nada impeça você de vivê-lo. Jesus te ama, querido. Jesus te ama, amada. Ele quer que você dê o passo na direção dele. Sabe aquele texto que lemos lá no começo, né, onde o Senhor Jesus está dizendo: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, esposa, bens, ou qualquer coisa nessa vida, não pode ser meu discípulo. Meus queridos, Deus não está falando para você fazer voto de pobreza e deixar as coisas que você tem. Deus não está dizendo, querido, que você tem que se tornar um monge tibetano, que fez voto de pobreza, que renunciou à família, que foi viver lá isolado no canto. Nada contra, cada um com seu chamado, não é verdade? Mas não é isso que a palavra está dizendo. Meus queridos, quando eu tive que fazer uma escolha por Jesus, eu não tive que abandonar meus pais, abandonar minha mãe, abandonar minha família, meus irmãos. Não é no sentido físico, literal. Jesus está falando a respeito de prioridade, o que é que mais importa? A vontade de Deus, o reino de Deus, ou as demais coisas? Posses, família, tradição, sobrenome, amigos deste mundo, títulos acadêmicos, fama, sucesso. A pergunta que fica para o nosso coração é: o que mais importa na sua vida, na minha vida? O que Deus está te pedindo, o que Deus está me pedindo, ou as outras coisas? As outras coisas, queridos, são todas lícitas, mas se elas não estiverem colocadas no seu devido lugar, elas roubarão você de Deus, impedirão você de viver o chamado que Ele tem para você. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Que você possa fazer uma sondagem no seu coração, aí onde você está, na sua casa, ou aí no banco aqui na igreja, onde você está sentado na sua cadeira. Faça uma sondagem, avalie o seu interior. Peça clareza para Jesus nessa noite: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Eu quero viver por algo maior, não quero viver por acaso. Eu não quero viver aleatoriamente, um dia depois do outro, essa vida louca que todo mundo vive, sem propósito. Eu quero ser um canal, um instrumento
da tua justiça nessa terra, que através daquilo que eu faço, vivendo o que eu vivo, aquilo que é lícito e aprovado que o Senhor me deu para viver, eu possa na essência estar vivendo o que o Senhor me chamou para fazer e para realizar. Quem sabe, querido, você está na ignorância e precisa de revelação de Deus para entender o que Ele espera de você nessa terra. Quem sabe você está no comodismo, no conformismo, no egoísmo, ou quem sabe você já esteve fervoroso no Espírito fazendo a obra do Senhor, e você entrou na apostasia e precisa ser ressuscitado espiritualmente, porque as suas obras de valor ficaram todas no passado. Ou quem sabe você se deslumbrou com o mundanismo e com o materialismo, deixou com que o pecado e os padrões do mundo tomassem conta do seu coração e os prazeres desta terra dominassem a sua vida. Ou quem sabe você decidiu por servir as coisas e não o propósito de Deus. E eu quero fazer um convite. Onde você está? Na sua casa. Se essa palavra falou com você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse uma oração de arrependimento para Deus agora comigo, pedindo perdão por ter vivido fora do propósito, da vontade, do plano de Deus para você, e assumindo a partir de hoje um compromisso de ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, nada será mais importante do que o teu plano, a tua vontade, o que o Senhor quer de mim. Sabe por onde começa, querido? Dando os passos que você já entendeu. Sabe, aquela parte do caminho que já está clara para você, ande esses metros que você já está vendo diante dos olhos. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Dê os passos que você pode agora, na clareza que Ele já te deu neste momento, até aqui. E à medida que você anda, Ele vai medindo mais um espaço para você andar, vai clareando. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Deus não precisa iluminar lá o quilômetro 20 da sua jornada, Ele tem que iluminar o lugar onde você está caminhando agora. Mas à medida que você anda, à medida que você está com o seu carro, vai andando, a luz vai à frente, iluminando o caminho. Jesus é a luz, aquele que o segue nunca andará em trevas. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Peça perdão por viver longe da vontade, do propósito dEle. Se ainda não conhece o propósito, peça revelação hoje à noite. Se já entendeu o propósito, querido, e você identificou algum desses inimigos presentes na sua vida, impedindo você de ver o chamado de Deus, repreenda eles da sua vida hoje em nome de Jesus. Repreenda-os em nome de Jesus. Abandone em nome de Jesus e decida seguir a voz do Senhor a partir de hoje em nome de Jesus. Deus, aqui tem pessoas, ó Deus, em casa também, que estão, ó Deus, clamando misericórdia e graça ao Senhor. Pessoas que estão, ó Deus amado, orando em arrependimento sincero agora, Senhor, porque estão vivendo, ó Deus, essa realidade da palavra que comunicamos hoje pela misericórdia do Senhor. Pessoas que estão na ignorância, pessoas que estão no conformismo, no comodismo, pessoas que estão no egoísmo, pessoas que estão na apostasia, pessoas que estão no mundanismo, pessoas que estão no materialismo, e hoje querem se arrepender diante do Senhor, ó Pai, e voltar, ó Deus, para o centro da sua vontade, do seu propósito. Pessoas que querem olhar para trás, ó Deus, renunciar o que ficou e dizer: nada nem ninguém será mais forte ou mais importante do que o Senhor e a tua vontade soberana para a minha vida. Nada vai me impedir de seguir a tua vontade e viver o teu chamado. Nada, o que o Senhor tem para mim será maior, e eu viverei por aquilo que importa. Queridos, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não quer roubar as outras coisas de você, pelo contrário, Ele diz: busca o reino, busca o propósito, busca o chamado em primeiro lugar, e eu darei as outras coisas, eu acrescentarei aquilo que você precisa, eu trarei aquilo que você realmente necessita. O problema não são as coisas, o problema é a posição que elas ocupam no nosso coração. Traga o reino para dentro, em nome de Jesus. Traga o reino, viva a justiça, aceite a glória celestial, aceita o toque do Espírito Santo onde você está agora, em nome de Jesus. O Senhor está me dando uma visão clara e aberta agora.
Que pessoas chegaram aqui, queridos, com uma corrente e uma bola de ferro amarrada nos seus pés. E eu estou vendo um anjo gigante agora com uma espada de fogo desembainhada. E ele vai agora começar a cortar essas correntes da perna daqueles que estão se arrependendo. Oh, faça a obra agora, Espírito Santo. Deus, eu não posso fazer obra no coração de ninguém, mas o Senhor pode. Espírito Santo, entra em ação agora. Deus, a tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e para onde o Senhor quer, o Senhor inclina. Comece a mover o coração deste homem, desta mulher, dessa criança, desse jovem, dessa adolescente, desse idoso, dessa idosa, em casa ou aqui, Senhor. Eles não estão aqui por acaso, não estão conectados conosco por acaso. O Senhor está chamando cada um deles para uma vida extraordinária, está chamando para viver por algo maior e melhor, Senhor. O Senhor quer colocar prazer, alegria, plenitude, satisfação no coração vazio. Essa pessoa tem buscado se encher de tantas coisas, ó Deus, mas quanto mais ela procura, mais vazio o seu coração fica, mais sedento, mais faminto, mais desesperado, mais triste. Mas nessa noite, Pai, abra os olhos, arranca as escamas agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, tem pessoas que estão tão secas, Senhor, que nem o peso de desviadas que estão, não consegue sentir, nem o peso do pecado consegue sentir, nem a dor do pecado consegue sentir. Deus, pessoas que estão no caminho errado, achando que estão no caminho certo, pessoas que decidiram construir uma teologia para si mesmo, porque não querem mudar de vida, mudaram de teologia, e logo estão mudando também de senhorio, Senhor, estão se apostatando da fé e se desviando do propósito. Mas nessa noite, Pai, eu quero tomar autoridade no nome de Jesus e declarar, Pai, que todo demônio que estava agindo na mente dessa pessoa, Pai, todo encantamento maligno que ligou essa pessoa com o inferno, Deus, em nome de Jesus, é quebrado agora esse encantamento maligno, essa obra das trevas é desfeita agora em nome de Jesus. Oh Senhor, brota o arrependimento nesse coração agora, Senhor. Brota, Senhor, o arrependimento sincero nesse coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos para que esse possa ver, essa possa ver, Senhor, a imundície que habita no seu coração, e que o único remédio para isso é o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. O teu primeiro chamado para nós é para salvação, Senhor. O segundo chamado do Senhor para nós é para proclamarmos a mesma verdade do Evangelho com outros, porque se salvou a nós, pode salvar outra pessoa. E além disso, Pai, o Senhor tem um propósito específico, especial, para nós sermos um canal de bênçãos nessa terra, onde moramos, onde vivemos, onde trabalhamos, pelo que fazemos. O Senhor tem algo especial para nós realizarmos aqui, Senhor, e transformar o mundo num lugar extraordinário para viver. O Senhor pode fazer e vai fazê-lo, Senhor. E aí ainda o Senhor quer nos usar, ó Deus, no coletivo, dentro do corpo de Cristo, para fazermos, ó Deus, a transformação do mundo, Senhor. É possível ter um mundo melhor, e começa, Pai, discernindo o chamado para a salvação, o chamado, Senhor, para viver na Tua presença, Senhor, vivendo a Tua vontade e o Teu propósito particular para cada um, Senhor, o chamado para compartilhar o Teu amor com as pessoas, ó Deus, e o chamado, Deus, coletivo do Teu reino na terra, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor amado, a presença do Senhor e o fogo do Teu Espírito Santo, incendiando cada coração, na autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus, eu declaro, essa pessoa está livre agora, em nome de Jesus. Essa pessoa está livre agora, em nome de Jesus. Ela está livre agora, em nome de Jesus. Porque toda cegueira espiritual é cancelada, toda frieza espiritual é desfeita, todo gelo do coração é derretido pelo fogo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E toda cadeia que Satanás colocou é desfeita pelo poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. E eu declaro essa pessoa livre, 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 para caminhar com Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia.